Sempre que pode, publicamente, Jair Messias Bolsonaro diz que ele queria ver o presidente Lula nas ruas, porque diferente do que o Lula tenta dizer, ele é odiado nas ruas, mas o Bolsonaro, ele sim, ele é amado pelo povo brasileiro. E eu quero mostrar para vocês o que é que aconteceu alguns dias atrás na cidade de Goiânia, local onde Bolsonaro teve 60% dos votos, ao ele entrar em uma churrascaria. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir também pra você, se puder, evidentemente, ser membro do canal e apoiador, que ajuda a gente aqui a viver esse trabalho bonito que a gente faz de forma independente. E se puder colaborar com o nosso Pix, Pix do canal esse que tá aparecendo aí, você pode colaborar quando quiser, com quanto quiser e se puder. Eu quero falar com você sobre uma visita que o Jair Messias Bolsonaro fez à cidade de Goiânia, porque ele está apoiando o Gustavo Gayer para ser candidato a prefeito lá pelo Partido Liberal. E aí a gente já começa a entender muitas coisas do porquê que Abílio Brunini, André Fernandes, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer ficam o tempo inteiro tentando criar dificuldades, problemas e confusões dentro do Congresso Nacional, basicamente para poder trazer para os seus municípios algum tipo de capital eleitoral. Tá acontecendo isso com Abílio Brunini, que tem liderado a pesquisa lá em Cuiabá. Tem acontecido isso com o Gustavo Gayer, que para tristeza do Bolsonaro e dele, não ter liderado nenhuma pesquisa, até onde a gente tem informação aqui, lá em Goiânia, ao contrário, né, a delegada Arcane, que tem liderado ali, candidata do PT, que tem liderado, as pesquisas aqui lá em Goiânia, inclusive com institutos que são apontados ali como bolsonaristas, né? A delegada Adriana Acozzi, não Arcane, né? A delegada Adriana Acozzi, que é do Partido dos Trabalhadores, e tem liderado. Eu quero mostrar para vocês aqui, material publicado na revista Fora, assinado por Juninho Bittencourt, o seguinte: vídeo de Bolsonaro é vaiado e chamado de ladrão em Goiânia. Até mesmo na cidade onde teve 60% dos votos em 2022, o ex-presidente já não consegue mais sair às ruas. É interessante, né? Porque aconteceu também na última terça-feira um fato muito similar, interessante também, com o Paulo Guedes, né? Que foi carinhosamente ali chamado de traidor da pátria por uma seguidora que estava no calçadão no Rio de Janeiro, onde ele estava fazendo caminhada. E ao entrar lá nesse restaurante, o Bolsonaro foi recebido carinhosamente com estes gritos aqui, ó. Ladrão! Ladrão! Vai pra cadeia! Vai pra cadeia! Vai estar preso, ano! E aí quando vocês olham ali no começo logo, dá pra ver, né, que tem algumas pessoas ali entrando com o Bolsonaro. Deixa eu só mostrar a imagem aqui pra vocês, né. Tem algumas pessoas aqui entrando com ele, né, na imagem inicial. Pessoas que apoiam o Gustavo Gayer, né? Então a gente precisa lembrar disso. O Gustavo Gayer, para quem não sabe, é aquele parlamentar que utilizou dinheiro público para pagar aluguel de um endereço onde ele tinha uma empresa privada não declarada ao TSE, onde ele tem um sócio que é dono do site, ou pelo menos que registrou o domínio do site em uma empresa dele, mas que supostamente é do filho do Gustavo Gayer. Só para vocês entenderem a enrolação que está acontecendo aí em relação ao Gustavo Gayer. Inclusive, Gustavo Gayer, devolva o dinheiro ao Estado brasileiro, porque o que você fez, legalmente falando, no que diz respeito à legislação brasileira, é entendido como crime de peculato. É evidente que você vai ter direito ali de presumir-se inocente, né? O direito ao contraditório, presunção da inocência em ampla defesa. A denúncia que foi formalizada por mim, é meu trabalho aqui como produtor de conteúdo, apresentar algumas denúncias também contra figuras públicas aí notórias como Gustavo Gayer. E aí, ao invés de só mudar de endereço como você fez, você tem de ressarcir os cofres públicos. Porque desde quando você alugou a sua sede de gabinete de campanha em 2022, em agosto, a empresa chamada Academia Gaia, que você é sócio junto com um rapaz chamado Rafael, ela já existia desde o dia 7 de julho, se não me falha a memória, no mesmo endereço. E você alugou o espaço para sua pré-campanha, para sua campanha, alugou depois do espaço para poder ser o seu gabinete de atendimento lá em Goiânia, e aí após a denúncia que a gente fez aqui, você solicitou a mudança do endereço da sua empresa Academia Gaia. Detalhe, tá? Esse endereço é o mesmo que ele sempre teve ali, ou pelo menos por um longo período, teve a escola dele, que era Gustavo Gaia Language Institute, né? O Instituto de Linguagens. Carlito, como é que tá o cenário lá para o Gustavo Gayer, lá no estado de Goiás, lá na cidade de Goiânia, já que ele está fazendo essa disseminação aí em diversas oportunidades de informação falsa, tanto que já teve de vir se retratar algumas vezes contra o Leandro Demore, contra outras figuras públicas aí, por disseminar informação falsa contra essas pessoas, fora os vídeos que ele já apagou com medo ali de ter alguma
responsabilização legal pelo que ele sabe que é entendido, de acordo com o que ela entende, como crime. O cenário não tá bom para ele, tá? Por quê? Porque mesmo a Paraná Pesquisas, que é um instituto que tem ali uma forte ligação com Jair Messias Bolsonaro, em uma pesquisa recente que foi feita ali agora para a Prefeitura de Goiânia, no mês passado, no mês de fevereiro, para a Prefeitura de Goiânia, se descobriu ali que nos 3 cenários apresentados, tanto no cenário espontâneo, quanto no cenário... Nos 2 cenários, cenário 1 e cenário 2, a delegada Adriana Arcose, do Partido dos Trabalhadores, lidera a corrida eleitoral em Goiânia. Por isso que Bolsonaro quer ir para lá. E volta a dizer, Goiânia deu para Bolsonaro 60% dos votos em 2022, mas quem lidera a pesquisa lá é uma petista para a prefeitura daquela cidade. Outro fator interessante é que a margem de erro dessa pesquisa aqui é bem interessante, né? Ela tem uma margem de erro aqui de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, na pesquisa espontânea, que é quando você pergunta ali ao eleitor em quem ele pretende votar e ele cita o nome, a delegada Adriana Arcose lidera essa votação, e na pesquisa estimulada no cenário 1, ela também lidera, seguida ali pelo Valderlan Cardoso, depois seguida ali pelo Gustavo Gaia, e no cenário 2 também estimulado, ela também lidera. Tá? Então você vê aí que, independente do cenário, a candidata ligada ao Partido dos Trabalhadores lidera, e isso deixa evidentemente os bolsonaristas um tanto quanto desesperados, porque eles sabem que a região sudeste, por exemplo, e centro-oeste, pode trazer para eles ali um respiro político por um tempo. A gente já sabe que a região nordeste sempre teve ali uma tendência mais à esquerda, pelo menos desde o processo de redemocratização, e casualmente você tem uma mudança ali em Minas Gerais, em São Paulo, em outros estados, mas a região sul e sudeste e centro-oeste ainda tem ali uma tendência atualmente de se conectar com o bolsonarismo. Porém, a gente está vendo tendências de mudança, né? Com a possibilidade da eleição do Guilherme Boulos, né, para poder ser prefeito de São Paulo. A gente tem a possibilidade também do Rogério Correia em Belo Horizonte para ser candidato a prefeito lá e vencer também, porque o Nicolas Ferreira não será candidato a prefeito de Belo Horizonte. Os planos que o PL tem para ele é para que ele seja candidato a governador em 2026, tente se vencer a eleição, tente a reeleição em 2030, para em 2034 ele estar já dentro da idade mínima para poder ser candidato à presidência da República, e este seria o plano a longo prazo do Partido Liberal para o Nicolas Ferreira. Então a gente tem a possibilidade de ter eleito ali, ter reeleito, né, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em uma aliança com o Partido dos Trabalhadores, indicando o vice. A tendência, inclusive, é que seja a Aniele Franco. Tem a possibilidade também de o Guilherme Boulos ser eleito prefeito de São Paulo com a Marta Suplicy como vice. E tem a possibilidade da delegada Adriana Arcose vencer a eleição em Goiânia. Então isso deixa o Bolsonaro preocupado. Por isso que ele está correndo lá para tentar, de alguma maneira, né, conseguir essa mobilização para ver se consegue crescer o nome do Gustavo Gaia. Mas diferente do resto do Brasil, a população de Goiânia conhece o Gustavo Gaia, conhece as polêmicas envolvendo o irmão dele, conhece as polêmicas envolvendo ele, conhece a história que ele foi preso dirigindo embriagado, conhece a história que ele se envolveu em um acidente fatal, né, também ali de uma situação muito estranha, conhece todas essas histórias. Só que lamentavelmente o bolsonarismo no estado como um todo é muito forte. Então, como ele não foi candidato a deputado apenas pela cidade de Goiânia, mas sim pelo estado de Goiás, ele acabou sendo eleito. Mas em 2020, a gente precisa lembrar disso, o Gustavo Gaia foi candidato à prefeitura de Goiânia, se deu mal, não venceu a eleição. Várias denúncias também foram feitas contra ele, inclusive que ele estaria supostamente dirigindo o seu automóvel em um período que ele estava com a carteira de motorista suspensa. Alguns veículos de mídia chegaram a dar isso na época. Então, tá aí a resposta do Bolsonaro, né? Se o Lula estivesse na rua, o que é que aconteceria? Porque quando ele vai pra rua, o povo adora ele, né? Então, tá claro o que é que aconteceria se o Bolsonaro fosse pra rua, como ficou claro também quando o Lula foi pra rua, o que é que o povo fez, que cobriu ele de carinho. E não aconteceu isso que tá acontecendo com o Bolsonaro, com o Lula na rua, tá? E não é também a primeira vez que o Bolsonaro é hostilizado publicamente. Quando ele veio aqui no Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, ele foi para um evento, né, que foi organizado ali por um determinado deputado, né, que se auto-intitula general, e o movimento ali foi fraco. E quando ele passava nas ruas, as pessoas vaiavam ele, faziam L, cantavam, faziam um cântico do Lula, né? Olê, olê, olá, Lula, Lula, e por aí vai. Mas eu queria a sua opinião. Se o Bolsonaro já teve na sua cidade, se teve, como é que foi a recepção dele pelo público da sua cidade? E se você me segue, é de Goiânia, eu tenho uma irmã, inclusive, que mora no estado de Goiás, né? Meu irmão Maico. E se você me segue aqui, é de Goiânia,
aí no estado de Goiás. Comenta como é que tá o cenário aí, como é que tá a corrida, né? Se realmente a tendência vai ser essa delegada Adriana vencer a eleição, se tem muita água para passar por debaixo da ponte. A Pesquisa Paraná Pesquisa traz aqui uma margem que se pode trabalhar muito grande ainda, de votos que a gente conhece, né, como votos brancos e nulos. E na pesquisa, por exemplo, espontânea, ainda tem 76% dos votos para serem coletados. Porém, quando você tem o nome dos candidatos, esse cenário muda e o percentual ali de quem seria ou não seria o candidato escolhido, né? Você tem ali uma dissipação desse diferencial. Mas eu queria a sua opinião. E você também que segue aqui esse canal, você acha que Bolsonaro será preso esse ano ainda? Comenta aqui, você acha que ele vai ser preso até o meio do ano, até o final do ano, se ele não vai ser preso, se ele vai ser preso em 2025? E o Gustavo Gaia, você acha que ele termina o mandato? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.